E aí, belezinha, acompanha nosso canal. Ó, vou trazer uma notícia pra vocês, uma notícia um pouco séria, tá? Quem me acompanha sabe que meu canal não fala sobre isso, não falo sobre política, mas eu falo sobre notícias, sobre coisas importantes pra você. E como eu sou um telespectador assíduo da Jovem Pan, não sei se você está acontecendo algo com a emissora, tanto na internet como na TV, na rádio, que atingiu especificamente nós que acompanhamos a Jovem Pan, por acompanhar, por saber que ela é uma emissora diferente, que ela é política, mas a política dela, ela fala dos dois lados, então é uma emissora que eu recomendo você assistir. Você que de repente só assiste Rede Globo, Bandeirantes, SBT, assista a Jovem Pan. Só que ultimamente, essa semana especificamente, dia 15, 16, está acontecendo algo que você que acompanha deve ter percebido. O que aconteceu? Eu vou trazer depois a vinheta, mas vou explicar tudo pra você. Tá nesse vídeo um pouco mais sério, que está chegando na eleição, e é meu papel como comunicador, como influenciador, trazer esse fato pra você. Então depois da vinheta, tudo sobre o que está acontecendo com a Jovem Pan. Belezinha, vamos sem enrolação. Primeiramente, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações para continuar acompanhando essas notícias, né? Notícias, fatos, curiosidades. Tá bom? Então, vamos primeiro para a notícia do Poder 360, tá? Jovem Pan proíbe profissionais de chamar Lula de ladrão. Olha só. A emissora decidiu se antecipar a uma eventual determinação da Justiça Eleitoral. Comunicado fala sobre em troca de comentaristas que não concordem com a decisão. Olha só. Então por exemplo, no Morning Show tem a bancada lá e tem a Zoe, que é uma cubana comentarista que sempre está comentando lá sobre o governo. E ela não estava. Terça-feira eu já percebi. Nossa, ela não está lá. Tá o Felipe Martins no lugar dela. E achei estranho. Aí depois eu vi no Instagram, porque eu acompanho, ela falando o que aconteceu. Mas eu ainda assim fiquei confuso. E depois, mais tarde, eu já vi isso no Pânico também, eles comentando. Então aqui, ó, vamos ler mais a notícia. O Poder 360 apurou que, dentro da emissora, o comunicado foi interpretado por parte da equipe como uma forma de autocensura e limitação da liberdade de expressão. Tá? Essa notícia de hoje, tá? 19 de outubro. A Jovem Pan enviou na segunda-feira, 17 de outubro, um comunicado aos comentaristas da emissora determinando que as expressões que possam ser consideradas ofensivas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não serão mais permitidas em programas da casa. Então, ou seja, o que não vai poder mais falar sobre o bonito do Lula. A determinação passou a valer na terça-feira, dia 18 de outubro. No comunicado, o Jovem Pan diz aos profissionais que não se sentirem confortáveis com a orientação devem informar a direção de jornalismo e assim serão substituídos. Ficam proibidos, olha só, belezinha, o que não pode falar, o que eles não podem falar. Ficam proibidos os seguintes termos de referência ao candidato ao PT, Palácio Planalto. Ex-presidiário, não pode. Descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. As 5 palavrinhas eles não podem falar. Então quem acompanha o Pânico, eu estava assistindo o Pânico agora, o Emílio tá com um papelzinho que foi entregando pra eles, pro Marco Antônio, pro Alba, pro Daniel, pro Morgado, eles não podem falar, pro Sami. Segundo o comunicado, fica vedado também a qualquer associação entre Lula e o crime organizado. Não pode dizer que o Lula tem simpatias pelo PCC e vice-versa. Não pode, tá? Eles lá não podem, lá eu posso falar aqui. O departamento jurídico da emissora também orientou os profissionais a não criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Também não pode, tá? Não pode criticar. O comunicado desagradou parte dos profissionais da Jovem Pan e o Poder 360 apurou que dentro da emissora o comunicado foi interpretado por parte da equipe como uma forma de autocensura. Acabei de ler isso para vocês já. Em seu canal no YouTube, o comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, disse: a partir do dia 18, os meus comentários não são mais livres, graças aos ditadores do Brasil. Tá? Quem que é o ditador mesmo, gente? Muita gente falava? Em tom de ironia, o programa Pingos nos Is exibiu 5 minutos da ex-jogadora e comentarista Ana Paula Henkel lendo uma revista de pudim, em alusão à censura sofrida por jornais na época da ditadura militar, 1964 e 1985. Receitas de bolo eram uma das soluções encontradas pelas editoras para
preencher os espaços que ficam vazios nos jornais impressos por causa das reportagens censuradas no regime militar, viu? Então, e aí você que é leigo. Ah, mas o governo Bolsonaro não, isso está partindo do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que não tem vínculo com o governo, né? Se tivesse. Na segunda-feira, 17 de outubro, a Justiça Eleitoral determinou, olha só, os fatos, tá, gente? Fatos, notícia. Segunda-feira, 17 de outubro, a Justiça Eleitoral determinou que a Jovem Pan conceda 3 direitos de resposta ao PT, favor por divulgação de ofensas e fatos sabidamente inverídicos contra o candidato Luiz Inácio. Que fatos seriam inverídicos? Que ele roubou, que ele desviou dinheiro da Petrobras? Eu vou trazer algo depois para vocês aqui, para vocês completarem o pensamento de vocês. Nos 3 casos, o TSE determinou que os comentaristas não voltem a tecer comentários de natureza contra o Lula. Não pode falar mal do Lula. Caso as críticas voltem a ser vinculadas, a emissora terá que pagar multa de R$25 mil. Então, né, o Tutinha, que é o dono da Jovem Pan, sabe, né, não vai querer arcar com isso, por isso já orientou a galera, falou, não fale mais, não fale essas 5 palavras sobre o Lula. No último 15 de outubro, o Corregedor-Geral de Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, abriu investigação contra a Jovem Pan para apurar suposto tratamento privilegiado à candidatura de Jair Bolsonaro. Na cobertura jornalística das eleições, as decisões atendem a um pedido de formalização pela campanha de Lula. Aí você vai falar, mas o TSE também tirou algumas coisas contra o Bolsonaro. Sim, 5 contra o Bolsonaro, 26 a favor do Lula. Só 5 contra o Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, e 26 a favor do Lula. Não é estranho, não é discrepante? Então aqui, ó. Então a decisão, 5 dias, Jair Bolsonaro, Braga Neto, vice, Antônio Augusto Amaral e Carvalho Pinto, Tutinha, presidente da Jovem Pan. Eis a decisão na íntegra. Vamos ler a decisão. A campanha de Lula declara que a Jovem Pan é uma concessionária de serviços públicos que se beneficia de valores expressivos advindos do governo federal. A emissora estaria, segundo os petistas, promovendo diariamente a candidatura do Jair Bolsonaro e a narrativa bolsonarista, principalmente relacionada à denominação guerra cultural, impulsionando por milhões de telespectadores diuturnamente. Pois eu dou minha opinião, tá, gente? Ainda estaria atacando de forma vil, com amplo uso de fake news. Notícia fake news, eu não sabia, não. Candidatos adversários, em especiais o ex-presidente Lula. Na íntegra, vamos ler agora na íntegra para terminar isso aqui, antes de eu passar para outra coisa. Caros, com base na decisão do TSE, proferida nesta segunda-feira, estamos orientado pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões dos programas da casa: ex-presidiário, condenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Além disso, não devemos fazer qualquer associação entre o Lula e o crime organizado. E mais, as críticas aos ministros e aos judiciários não são recomendadas pelo nosso jurídico neste momento. O descumprimento dessas determinações pode levar não só ao direito à resposta, como a multa de 25 mil e a remoção do conteúdo das plataformas. A direção de jornalismo reforça que aqueles que não se sentirem confortáveis nessa determinação, com base na decisão de justiça, devem nos informar para que possam ser substituídos. Isso aqui o que é? Né? Em algumas épocas, como se chamávamos isso? Censura. Quem acompanhou o programa hoje do Pânico, se eu achar aqui, eu coloco um trecho para vocês. Eles estavam conversando e sempre tinha um rapaz passando atrás deles assim, olhando o que eles estavam falando, e o Emílio Surita sempre com papel entregando para o pessoal da bancada. Então não pode mais falar que o Lula é ladrão, que o Lula... mas o Lula foi inocentado. Não, o Lula não foi inocentado. O Lula foi descondenado. Tiraram-se a condenação dele. Falaram, o Curitiba não pode julgar. E jogou para outro lugar que posteriormente vai ser julgado ou não. Pela idade dele, 77 anos, não vai ser julgado. Né? Mas o crime existiu. Tanto existiu que agora eu vou trazer para vocês outro link agora da Veja, tá? De 2022, esse link, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Tá? Vou agora para a revista Veja e você vai ver comigo essa notícia para você mesmo tomar a sua decisão, tá bom? Eu não quero falar, André, você é bolsonarista? Não sou bolsonarista, não defendo Jair Bolsonaro. Eu sou a favor da justiça. E pela história, pela minha vida que eu acompanhei a política, eu acompanhei tudo que aconteceu no governo do PT. Você não? Talvez você jovem não.
mas pessoas que tiveram alguns governos e lembram meio o que aconteceu nos primeiros e nos últimos, inclusive no governo Dilma. Então vamos ler aqui, ó, essa notícia da Veja de abril de 2022, tá? É desse ano essa notícia, não é de 2019, não. A conta da corrupção, 25 bilhões já retornaram aos cofres públicos. Banco do Ministério Público do Paraná dá uma ideia de volume de dinheiro desviado durante os governos petistas. Revista Veja, hein? Isso é Revista Veja. Aqui tá aqui a fotinho, então vamos ler aqui para vocês. Um levantamento do Ministério Público Federal do Paraná mostra que nos últimos 7 anos já foram homologados acordos de leniência, de delação premiada e de repatriação, que garantem a devolução de 25 bilhões, não é milhões, bilhões de reais desviados dos cofres públicos. O maior volume de recursos foi recuperado pela equipe de procuradores de Operação Lava Jato, que investigou o esquema de Petrolão durante os governos do PT. Ok? Isso aqui é notícia, estou lendo notícia, não estou com fake news. Se é fake news, isso aqui é da revista Veja, tá? Segundo o levantamento da MPF, foram fechados 43 acordos de leniência com empresas envolvidas no esquema de corrupção, e esses acordos representam a recuperação de 24,5 bilhões de reais, valores não corrigidos, de acordo com a leniência, uma espécie de delação premiada da empresa, que assume crimes dos quais é acusado a devolução do dinheiro. Eu não vou ler tudo, é muita coisa, então vou ler aqui o finalzinho aqui, tá? Aqui, vou ler os dois últimos parágrafos. Uma parcela dos recursos de um acordo com a Odebrecht foi devolvida ao Departamento do Estado dos Estados Unidos e para a Procuradoria-Geral da Suíça, que participaram na investigação no exterior. Essa semana a FBI ofereceu 5 milhões de dólares para quem der informações que ajudem a desvendar outros esquemas de suborno na Petrobras. Último parágrafo. Petrobras informou à Veja que parte dos acordos estão sendo realizados para a devolução dos recursos está sob sigilo, que ainda não pode divulgar os nomes de pessoas físicas e empresas envolvidas no processo. Quanto aos prejuízos, eles são calculados de acordo com diferentes metodologias e será definido de acordo com o final das ações de ressarcimento, diz a Petrobras. Então é isso, né? Quis trazer e complementar a informação com essa notícia da Veja. Dá pra ver aí, tá? Que houve sim crime. Então tem como o Lula foi inocente. Gente, o Lula não foi inocente. Tá? O Lula foi condenado em 3 instâncias. Tem várias provas, nos autos do processo tem. Então o Lula foi condenado e ainda teve a pena de prisão eram 9 anos. E foi aumentado, vocês lembram disso? Quando foi aumentado para 12 anos, 13 anos. O que eles tentaram fazer? Os ministros, né, que foram, de todos esses ministros que estão lá, todos não, tirando 2, foram indicados por Lula e Dilma, né? Todos eles. Então o Fachin, que foi quem reverteu a decisão, que entendeu que estava errado o Lula ser julgado em Curitiba, falou, não, está errado isso aqui, então nós temos que julgar em outro lugar, em Brasília. Então tirou a condenação, não anulou os crimes do Lula, tirou apenas a condenação, tira isso aqui, tá? Então, por exemplo, eu cometo um crime em São José, sou julgado em São José. Mas lá não, mas o André mora em Jacareí. Não, então descondena lá, tira a condenação de lá e joga ele pra Jacareí, entenderam? Então é isso que foi feito, não foi, o Lula não é inocente. Como o senhor Bonner disse, que ele não deve nada, deve sim. Deve, tem muitos processos, muita coisa. Então aqui vocês viram quanto dinheiro, se foi devolvido tudo isso de dinheiro, à toa, de nada, não, nós vamos devolver o dinheiro para quem foi prejudicado. À toa, isso existe, vou deixar aí para você ler, tá bom? Aí querem dizer que ele não fez nada de errado. E não querem que a imprensa Jovem Pan fale a verdade. É verdade, não é fake news. Tudo isso existe, tá? O Lula é um ex-condenado, é um ex-presidiário. Ou não, ou ele não estava na cadeia recentemente. Né? Tanto em Curitiba, como na época do ditador ele também foi preso. Ele tem 2 vezes ele passou pela cadeia. Então ele é ex-presidiário sim. Qual o problema de dizer isso? Você separa do seu marido, por exemplo, dando um exemplo aqui para a mulher ou o marido. Ela é ex-esposa, né? Se você trabalhou numa empresa, vamos citar aqui, trabalhou na Globo, é isso o salário da Globo, não trabalha mais? Qual o problema de dizer isso? Não pode? Tá, não pode associar. Não pode associar o Lula ao PCC, ao complexo, né? Não pode associar.
mas pode dizer que o presidente atual é genocida, é pedófilo, pode isso? Isso sem crime, sem ele ter sido preso. Olha que hipocrisia. Sem crime nenhum, sem ter sido preso, pode falar. Agora o outro que estava na cadeia, foi preso, estava lá agora recentemente, não pode, não pode. Não pode, isso atrapalha a eleição. Porque atrapalha. Né? Se com mentiras estão sendo usados na eleição, com verdade não pode ser usado. Ah, gente, é muito chato isso. Ó, preocupante. Preocupante. Esse vídeo não era para eu trazer aqui para vocês, tá? Mas não teve como. Eu como preocupado com a nação, eu tenho que trazer isso para vocês. Você vai dizer, o André Júnior é bolsominion. Não, eu não defendo o Bolsonaro. Eu só não aceito que um candidato que fez o que fez pelo Brasil, você sabe, você que tem mais de 30 anos sabe disso. Talvez você jovem não. Se você é jovem, 20, 18 anos, acha que é mentira, é só você ver a história. Tá? Só você nasceu com tudo bem pra você. Você nasceu agora, talvez você está percebendo a pandemia, aí é outra história. Aí não vou entrar no mérito agora da pandemia, mas também poderia debater, mas não vou debater sobre isso. Meu canal não é sobre política, mas eu tive que me posicionar, eu tive que trazer esse assunto da Jovem Pan, que é acender um alerta. Se está acontecendo isso com a Jovem Pan, que era a única que mostrava os dois lados. Você via na Globo alguém defendendo, por acaso, o governo atual? Não. Você vê isso na Bandeirantes? Não. Mas é para defender? Não é para defender. É para ser sincero, é para ser honesto. Né? Se é para atacar os dois lados. Como a Jovem Pan fazia, ou faz, ou por enquanto fazia. Difícil, triste, tá? Mas então, a eleição tá chegando aí. Pense bem, qual caminho você quer? Sem ganhar o PT ganhar, se o Lula ganhar, o STF já está fazendo isso? Imagine quando ganhar. E você jornalista que defende isso. Tem jornalista batendo palma pra isso. Quero ver a hora que for com vocês.